queria iniciar, na verdade, trazendo uma introdução, eu acho que o motivo em que a gente quis marcar esse podcast. Uhum. Eu sinto que à medida em que o escritório cresce, e pelo tamanho das equipes, dos advogados, a gente acaba não tendo tanta convivência com todos. E eu sinto que muitos advogados, muitos dos estagiários do escritório, às vezes gostariam de estar nessa cadeira, tendo uma conversa com o senhor, conversando um pouco mais, perguntando. E eu acho que também estudantes de direito que também querem ser advogados, advogados que começaram agora, pessoas que têm escritório, eu sinto que isso é muito valioso. E eu queria, acho que iniciar perguntando o porquê da advocacia, porquê dessa escolha, o que você acha que tocou seu coração e o que fez essa virada? Bem, primeiro assim, eu percebi ao longo dos anos que eu não tenho conseguido mais estar tão próximo da equipe quanto eu já estive no passado, né? E eu também sinto falta disso, né? Eu sei que essas conversas, essa troca de experiência, enfim, pensar juntos, né? Eu cresci num ambiente em que a advocacia era muito conversada, era muito falada, era muito troca de ideia o tempo inteiro. Então eu percebo quanto eu cresço nesses ambientes em que eu posso livremente conversar com as pessoas, ouvir opiniões isentas, verdadeiras do que as pessoas estão pensando. E eu sinto um pouco falta disso. Na verdade, eu sinto muito falta disso. É algo que, assim, já não faz parte do meu dia a dia, né? Ao longo dos anos eu fui focando o meu dia a dia em tarefas onde eu continuo em muito contato com as pessoas, mas muitas vezes fora do escritório. Então esse contato, as reuniões quase diárias, isso foi se perdendo, obviamente não com todos do escritório, mas com boa parte das pessoas que estão aqui no dia a dia. Então a gente acaba se vendo muito rápido aqui no corredor, acaba se encontrando muito episodicamente, e eu digo de verdade que não só as pessoas sentem falta disso, como eu sinto falta disso. E eu sou alguém que aprendi muito com os advogados mais experientes que eu, né? Assim, eu tenho como referência os advogados que me ensinaram muito a partir do que eles aprenderam. Então, assim, eu tento errar menos, não repetindo os erros dos outros. É difícil, mesmo na vida pessoal da gente, a gente enxergar os erros dos outros e tentar não seguir por ali. Assim, eu tive a sorte, que muita gente não teve, de ter mentores do caminho jurídico, sim, mas assim, também pessoal, que me ajudaram muito a tomar decisões na minha vida, a refletir sobre trabalho, sobre entrega, sobre crescimento pessoal, sobre valores. Então eu me sinto muito pleno em relação a isso, porque nem todo mundo tem essa oportunidade na vida. E por eu ter tido essa oportunidade, eu agradeço muito. Eu sou também alguém que gosta de agradecer, né? Eu tenho a gratidão mais importante para mim do que o amor. Então, eu agradeço a essas pessoas. Eu costumeiramente cito essas pessoas, porque essas pessoas realmente tiveram um impacto muito grande na minha vida. E começo pelo meu pai. Meu pai foi talvez o primeiro e o mais importante mentor que eu tive, né? Eu gosto muito de contar um episódio que eu era criança e estava deitado no colo do meu pai. Ele mesmo não lembra disso, mas para mim impactou muito, porque eu deitado no colo dele, assistindo uma novela, um filme, não me recordo exatamente o que era, e eu perguntei ao meu pai, o que eu preciso fazer para ser ator? Né? Aquilo para mim era algo impossível, né? Ser famoso e tudo. E meu pai me respondeu, filho, basta você querer. Então, assim, eu cresci num lar em que para fazer o impossível bastava a gente querer. E foi atrás disso que eu fui, né? Então, por isso que eu considero meu pai, não só por esse momento específico, mas porque isso sintetiza a mensagem que meu pai passava para a gente, e passa até hoje, né? Meu pai se formou em Direito, concluiu o ensino médio aos 57 anos, entrou na faculdade, se formou em Direito e hoje é advogado. Então, assim, ele não... Essa questão do impossível, né? Não é só uma fala, realmente é a prática. É prática dele e que ele passou para a gente e que eu tento passar também para o meu filho. Então, além do meu pai, eu tive outras pessoas que me mentoraram, como é hoje um termo muito comum, né? Mas que não era na época, as pessoas nem sabiam que estavam fazendo isso. E talvez nem saibam o que fizeram, não sabem talvez a importância que isso teve na minha vida, mas tiveram.
muita importância, e talvez eu sinta um pouco que eu devo isso a outras pessoas, né? Eu tenho essa dívida com os mais jovens, com as pessoas que estão começando agora, com as pessoas que têm muitas dúvidas, e essa é uma dor que realmente eu tenho. Muitas vezes ao longo dessa caminhada eu vejo jovens que se perdem, jovens que começam a ter atitudes que eu vejo e enxergo que não deveria ser daquela forma, e às vezes me coloco na condição de pensar, olha, acho que está faltando eu pagar essa dívida e tentar ocupar esse espaço, né, que esse jovem não teve, que eu tive, para tentar dizer, olha, o caminho não é esse, por aí você não vai bem, enfim. Então, eu sinto falta. A advocacia, para mim, não respondendo a sua pergunta, uma questão de tradição familiar. Eu não tenho advogados on plans, não tinha quando me formei em Direito. Ninguém na minha família formado em Direito, nenhum advogado da minha família. Eu, na verdade, eu escolhi o Direito porque não tinha nada a ver com matemática, que eu nunca gostei e até hoje não sei muito, né? Então, essa é a verdade, assim. Embora não seja muito bonito dizer isso, a minha vida inteira ela nunca foi muito planejada. O que eu sempre fiz foi trabalhar muito e me preparar para que quando as oportunidades chegassem eu pudesse identificar e me aproveitar delas. Então, eu não sou um planejador, eu sou um trabalhador, um executor, alguém que se dedica e que na maioria das vezes dá certo, né? Então, eu sou uma pessoa hoje muito realizada na minha profissão, eu faço o que eu amo, então é muito bom poder dizer isso, poder viver isso, mas não foi nenhum dom, nenhuma opção, foi realmente o acaso. Um caminho. Né? Eu tomei essa decisão, eu me lembro como se fosse exatamente esse momento, do dia que eu marquei lá no vestibular de Direito, sei porque marquei, realmente eu fui excluindo tudo aquilo que eu achava que não fazia sentido para mim, e como eu gostava de geografia, eu gostava de história, eu gostava de português, o Direito tinha mais a ver com isso do que os outros cursos, né? Então, foi por isso. Eu me lembro muito também que e hoje eu até evito fazer isso com as pessoas, porque é sempre constrangedor. Numa determinada aula, ali no segundo semestre talvez, eles perguntaram, olha, cada um aqui diz o que quer ser quando se formar. E foi chegando em mim e eu não tinha nada para dizer, porque eu não queria ser nada. Eu não queria ser advogado, não queria ser delegado, não queria ser juiz. Não tinha nada na minha cabeça a respeito das profissões do direito, né? E nem de outras profissões. Eu era um jovem de 18 anos que não sabia o que queria da vida, né? Filho de um comerciante, uma dona de casa, que trabalhava desde cedo, desde os meus 15 anos, mas que eu não tinha uma definição de profissão, né? Também não queria ser servidor público, enfim, assim, o mundo estava aberto para mim. Então, ao mesmo tempo em que eu estava num buraco, num limbo, sem saber o que fazer, o mundo também era um papel em branco onde eu podia desenhar o que eu quisesse. Se desdobrando, e que acho que a vida trouxe esses caminhos, e que eu acho que é interessante até também comentar justamente não só essa conexão com a Procuradoria, né, justamente esse cargo, mas também um encontro que você teve com o Eduardo Muniz, né? Eu acho que o segundo passo de um advogado é não só a escolha, a carreira, mas também essa construção de um projeto, seja um escritório, uma causa, uma atividade. Como que foi essa estruturação assim para vocês e como vocês, acho que, imaginavam o projeto à época e hoje a estrutura que esse projeto tem, nacional e com várias pessoas e vários advogados? Sim. Eu, assim, primeiro, por que eu acabei me tornando advogado? Então, já que eu não tinha essa vocação. Foi realmente num estágio, eu me lembro bem, estava no 4º semestre do curso de Direito, e eu, curiosamente, sempre fui muito observador, eu percebi que um colega de sala tinha algumas petições com ele. E eu nunca tinha visto uma petição na minha vida. Eu nunca tinha pegado fisicamente nos autos de um processo. Isso não fazia parte da minha rotina. Eu não entendia nem como um processo funcionava, né? E vi aquela petição, li, e era até uma petição criminal, eu não vou lembrar se era um recurso, enfim, mas estava muito bem feito. E eu perguntei para ele se ele que tinha feito. Ele falou que ele que tinha feito e que ele tinha um estágio, era remunerado o estágio dele, eu não lembro o nome do cargo, né? E na Defensoria Pública aqui do DF, que na época ainda nem era uma Defensoria Pública estruturada, lá no Gama. E ele perguntou se eu não queria fazer estágio lá. E aquilo me tocou. E de fato, assim, eu queria fazer aquela petição. Eu queria fazer aquilo. E me matriculei lá no estágio. Na época faltavam estagiários, então não tinha prova,
não tinha remuneração, então era um estágio 100% pro bono, como sempre foi meu estágio, os 2 anos de estágio que eu fiz, eu nunca tive bolsa, nunca tive nenhum tipo de retribuição. Então eu ia para o Gama, terça e quinta, para fazer o meu estágio de Direito na Defensoria Pública, e foi a grande escola da minha vida no Direito, né? Eu com 19 anos, 4º semestre, eu fazia todas as etapas de um advogado. Então eu atendia as pessoas, eu fazia as petições, eu ia para as audiências, eu fazia os recursos, eu ouvia as mães chorando, eu ouvia as pessoas, eu sentia aquela energia das pessoas ali depositando em mim aquela esperança, aquela confiança, acreditando inclusive que eu era advogado, que as pessoas chegavam ali e ninguém dizia, esse aqui é um estagiário do 4º semestre, né? Então ali eles estavam diante de um advogado, de alguém importante, ao ponto das pessoas, uma vez um senhor sentou e me perguntou assim, eu posso te chamar de excelência? Né? Assim, eu falei, olha, não precisa, né? Pode me chamar de como você quiser, mas para entender a importância que aquilo tinha para as pessoas. Então eu fiz estágio até concluir praticamente a faculdade. Já na conclusão da faculdade eu ingressei no escritório de advocacia e tinha ali de referência um desses... Depois acabamos, outros colegas da sala foram fazer estágio também comigo, inspirados pelo tão bem que eu falava, né, daquele estágio, são meus amigos até hoje, e aquilo, enfim, daquele dia, naqueles momentos ali, naquela prática, eu entendi que eu era advogado, que era o que eu queria fazer, que era a profissão da minha vida, que eu não abriria mão daquilo, e que era aquilo que me trazia realmente uma satisfação pessoal muito grande, e é até hoje. Então eu me formei, fui aprovado na UAB, abri um escritório de advocacia, junto com outros colegas de faculdade, grandes amigos, exatamente para exercer a advocacia. E sempre, quando eu pensava em serviço público, eu imaginava um cargo público primeiro de advocacia, e segundo, que me permitisse também a advocacia privada, né? Então, assim, eu nunca pensei seriamente em seguir por outro caminho. Então eu cheguei a ser aprovado, por exemplo, em analista judiciário do STJ, fui nomeado e não tomei posse, né? Fiz outros concursos públicos, mas o concurso público que eu sempre quis fazer era o de procurador do DF. Eu tenho um amigo que é procurador do DF, irmão de um amigo meu que já era procurador à época, e eu me inspirava muito nele. Então logo que eu me formei, fiz um concurso que teve ali nos primeiros momentos logo depois da formatura, mas não fui aprovado, fiquei por uma questão na prova objetiva, também não estava estudando, e quando veio um novo concurso para a Procuradoria, ali em 2006, eu decidi que eu ia estudar e que eu ia ser aprovado naquele concurso. De fato, foi assim que aconteceu. Então, estudei como eu podia. Muita gente me pergunta como é que eu estudava, como é que eu fazia para ter sido aprovado no concurso. Eram 5.000 candidatos. Nós estamos falando de candidatos que estavam fazendo concurso para a magistratura, para o Ministério Público, para outras procuradorias. Então, qual é o segredo que as pessoas sempre querem saber? É isso, qual é o segredo? E eu acho que são 2, né? Assim, se eu puder dizer. Um é o que eu levo para a minha vida inteira e que eu sempre digo para as pessoas. Não é novidade, não é na verdade nenhum segredo. Isso já se você for ler Sun Tzu, ele diz isso, a Bíblia, de certa forma, diz isso, os gregos já diziam isso, que é o seguinte, conhece-te a ti mesmo. Então, assim, eu sempre procurei me conhecer. Como é que é bom para mim estudar? Como é que eu aprendo mais fácil e melhor? Que hora do dia é melhor estudar para mim? Né? Que tanto eu tenho que estudar e que tanto é possível estudar? Porque eu trabalhava o dia inteiro. Né? Quando eu fazia faculdade, eu já trabalhava, então eu acordava de manhã, trabalhava o dia inteiro e ia para a faculdade. Quando eu estudava, isso não mudou. Eu trabalhava o dia inteiro, chegava em casa, lembro bem, assistia o Jornal Nacional, e aí depois eu selecionava ali 3 ou 4 livros para estudar. Eu nunca gostei de estudar muito tempo a mesma coisa. Isso, é me conhecer, eu não vou me forçar a isso. Então eu estudava pouco tempo, várias coisas diferentes. E isso deu certo. Né? Fui aprovado em primeiro lugar no concurso. Para mim foi uma surpresa. Foi uma surpresa ter sido aprovado em primeiro lugar no concurso. Mas não foi uma surpresa que eu tivesse ido bem no concurso. Porque quando eu estava no cursinho, esse fato é interessante, eu estava no cursinho e eu via as discussões muito complexas na sala de aula. Eu estava realmente por fora de jurisprudência,
questões doutrinárias muito assim, profundas, né? E eu vi as pessoas, os outros alunos discutindo isso, e falei assim, eu não tenho chance nesse concurso. Assim, eu não vou alcançar esse nível no tempo que eu tenho. O que eu vou fazer, né, para competir? Isso aqui é só essa sala. Não sei quantas milhares de outras pessoas estão nesse mesmo nível. Então, o que eu fiz? Teve um simulado lá no cursinho e as pessoas faziam as provas e depois eles divulgavam no mural as notas ali, né, para a pessoa ver em que posição que ela estava. E eu, muito sem graça de estar tão mal, peguei a prova, mas levei para casa. Então, eu fiz a prova em casa e depois eu comparei com o resultado do simulado e as notas das pessoas. Então, era uma forma de eu saber a nota de todo mundo e ninguém sabia a minha. E eu vi que eu tinha ficado em segundo lugar naquela sala. Então, eu pensei, olha, eu não estou tão distante assim. E aquela conversa toda ali não vai levar esse pessoal a passar. Eu acho que a gente tem que focar no que eu vim estudando. E, de fato, eu não diversifiquei muito, não. Eu li o mesmo livro 10 vezes em vez de ler 10 livros diferentes daquela matéria. Foi assim, me conhecendo, que as coisas aconteceram. Na Procuradoria eu conheci o Eduardo, tivemos ali uma relação de coleguismo inicialmente, né? Até que ele me convidou, e aí há toda uma história, vamos chamar assim, mística por trás disso, mas que eu vou deixar para outro podcast, mas o fato é que o Eduardo me convidou para integrar com ele um escritório no Lago Sul, para onde ele estava indo. Ele já tinha aberto um escritório com outros colegas, e aquilo me tocou. Eu acabei aceitando. A gente estava vivendo também um período ali um pouco conturbado na Procuradoria, enfim, e eu aceitei o convite dele para ir para lá, por diversas razões. Eu quis sair daquele local ali e, de fato, abri um escritório meu, e ao comunicar isso para ele, ele disse que também estava saindo e que a gente poderia alugar um lugar, enfim, dividir um espaço. E foi assim que começou essa grande aventura, né, de Bento Muniz há 15 anos atrás, quando isso foi acontecendo. E como eu disse, na minha vida, essas questões não foram planejadas, né? Nós não sentamos, eu e Eduardo, ou eu sozinho, e pensei assim, nós vamos alugar uma sala assim, nós vamos crescer dessa forma, nós vamos para tal cidade, seguir tal ramo jurídico. Não. A gente foi olhar salas, gostamos de uma sala, ali funcionava um consultório de odontologia, a vista era muito bonita, a sala era muito grande, e nós decidimos comprar, né? Assumimos dívida, fizemos dívida, resolvemos reformar num padrão muito bom, né? Assumimos dívida, e no começo era isso, eu, Eduardo e uma secretária, a Dina. A Dina, eu tenho muito carinho por ela, porque é uma pessoa que eu já a conhecia antes. Ela tinha sido secretária no escritório anterior que eu tive com os outros amigos, e ela é uma pessoa extremamente leal, e eu valorizo muito a lealdade. Então eu sempre brincava assim, que a Dina era aquela pessoa que, se eu chegasse lá no escritório com um corpo e dissesse, Dina, eu matei essa pessoa, ela não ia perguntar por quê, ela não ia perguntar como, ela só ia dizer, doutor, eu já sei onde a gente vai esconder. Então esse grau de lealdade, de entrega, né, é algo que eu valorizo muito nas pessoas. E valorizo muito nela, tem muitos anos que eu não a vejo, mas no começo era isso. Eu, Eduardo e Dina. Dina chegou ali, ainda durante a obra a gente já tinha contratado. Logo depois a gente teve um primeiro contrato nosso com as faculdades. Na verdade, você já era faculdade ainda, mas o Grupo Anhanguera, né, a gente atuava por eles nessas causas de juizado especial. Então foi um primeiro grande cliente, porque tinha muitas ações. Nessa época a gente contratou um primeiro advogado, que chamava Eduardo também, que nos ajudava. Foi ali que nós começamos, né, desbravando o Brasil, viajando para todo o Brasil, viajando de ônibus, encontrando dono de loja, pedindo para a família apresentar alguém. Nada de glamour, de sofisticação. Sem sofisticação. Fazendo o que eu aprendi a fazer e faço até hoje, né? Eu sou um dos primeiros a chegar no escritório todos os dias. Trabalhar. Sim. Para mim, o que eu aprendi é trabalhar. Aprendi que trabalhando a gente consegue. Então, eu vou seguir assim,
Como eu já disse, eu dizia antigamente que eu ia morrer em cima de um processo. Hoje em dia não tem mais processo físico, né? Então talvez eu precisasse um dia, espero que bem velhinho, em cima de um computador. Não sei nem se ia virar teclado nessa época, mas com o avançado da tecnologia. Mas essa é a verdade. Sim. Foi isso que aconteceu. Eu acho que quando você comenta, acho que dessa sua descoberta em relação à peça que você viu, eu acho que também esse risco, né, inerente a essa profissão, a gente vai descobrindo não só os caminhos, mas também os desafios. Eu acredito que, assim, do ponto de vista da peça, ela revela um lado técnico, mas a gente, pela vivência que temos na advocacia, a gente entende que existem outras habilidades e outros desafios para além do técnico. O que você pode passar ao jovem advogado ou até mesmo a pessoa que está na advocacia, esses desafios, essas habilidades? O que você, como você descobriu, né, essas habilidades novas, o que é preciso para seguir? Bem, primeiro que esses desafios eles vão mudando ao longo do tempo, né? O judiciário mudou muito, o perfil dos clientes também mudou muito. As pessoas estão diferentes. Há também uma diferença geracional, né? As pessoas estão querendo coisas diferentes, tanto os advogados quanto do outro lado os clientes. Então, às vezes eu te confesso que eu me sinto um dinossauro, assim, tentando acompanhar um ritmo que outros mais jovens conseguem imprimir melhor, né, esse ritmo. Então, primeiro, eu acho que o que um advogado deve, no passado, entender era o preparo, né? Estuda, né? Um dos mandamentos lá de Eduardo Couturi é estuda, esteja preparado. Isso continua até hoje. Veja, Cosme, hoje com inteligência artificial, e a inteligência artificial é muito recente, mas a evolução é extraordinária, né? Hoje a inteligência artificial vai permitir que advogados recém-formados do interior do país, sem acesso a grandes professores, a bibliotecas, né, como antigamente, enfim, a tribunais, produza peças com qualidade muito próxima das peças que serão produzidas em grandes escritórios por mestres e doutores naquela matéria. Então, assim, essa é uma diferença brutal que o mercado vai compreender, se já não compreendeu, e que muitas pessoas ainda tendem a não compreender, né? Que uma grande leva do que hoje é feito por advogados júniores, por estagiários e até por advogados mais experientes, isso será substituído pela inteligência artificial, se já não está sendo, né? Então, esse mercado de trabalho tende a diminuir. E não é uma opção. Quem não usar a inteligência artificial vai ficar para trás. Essa é uma realidade. Nós podemos ter purismos, nós podemos ter certos preconceitos, mas a verdade que a gente enxerga hoje é que a inteligência artificial, bem utilizada e supervisionada, pode entregar muito mais do que uma pessoa, por mais preparada que ela seja. Então, o que um advogado precisa ter hoje primeiro, se não dominar, mas entender muito da inteligência artificial. Segundo, estar preparado para ser o grande supervisor dessa inteligência artificial, né? Porque se uma vez que a inteligência artificial vai trazer uma aproximação de conhecimento entre os profissionais, o fato é que esse profissional capaz de supervisionar essa inteligência artificial é que fará a diferença, né? É que fará a grande diferença no resultado daquele trabalho. Uma definição de estratégia jurídica a partir de experiências que o profissional teve, que talvez a inteligência artificial também não conseguirá definir. Segundo, o que demandar a inteligência artificial, né? De que forma usá-la a partir daquela experiência que o profissional tem, para que ela entregue aquilo que ele pode agregar no resultado final e acrescente algo mais que só a inteligência artificial, agindo aí de forma matemática e captando milhões ou bilhões de dados na internet, consiga dar de diferencial para esse profissional. O segundo ponto é a qualidade da experiência que o cliente tem com aquele advogado ou aquele escritório, né? O cliente, para todo cliente, se você me perguntar assim, o que todo cliente quer? Que o problema dele seja resolvido, né? Agora, o que faz uma diferença de um advogado que só resolve um problema para outro que entrega mais do que aquilo? São questões de relação interpessoal.
Por mais que a inteligência artificial continue resolvendo muita coisa, vai continuar, as pessoas continuam sendo importantes. Pessoas são pessoas. As pessoas se conectam, as pessoas gostam de se ver, de se abraçar, de apertar a mão, as pessoas gostam de se sentir importantes. Todo cliente gosta de sentir que o caso dele é o único do escritório. Ninguém quer saber que você deixou de fazer o dele porque estava fazendo o outro, ou que você deu menos atenção ao caso dele porque tinha um outro caso que você julgava mais importante. Eu sempre... isso não é uma prática profissional, é uma prática pessoal que se estende para o profissional. Eu procuro me colocar no lugar do outro. Por que a pessoa fez isso? Assim, o que levou ela a fazer isso? O que essa pessoa sentiria? Então, eu como advogado, como eu me sentiria se eu fosse o cliente? Uma pergunta que eu já fiz, inclusive aqui no escritório. Se eu dissesse para o meu cliente que eu estou cumprindo o prazo dele no último dia, às 11 horas da noite, como é que ele se sentiria? Ele se sentiria protegido, seguro? Eu colocaria o meu processo, a minha vida, na mão de um advogado que faz isso? Provavelmente não. Então, essa é uma pergunta que a gente tem que fazer cotidianamente. O que mais eu posso entregar para o cliente? O que mais eu posso entregar, além daquilo que ele me pediu, além daquilo que ele espera de mim? Todo mundo gosta de ganhar um brinde. Todo mundo gosta da sensação de que você pagou por um short e ganhou também uma gravata. Então, assim, se a gente consegue fazer... É uma satisfação pessoal. Isso é humano. Então, se a gente consegue fazer com que o cliente perceba isso, esse ganho, esse tratamento empático, assim, eu me preocupo com você, assim, eu gosto de você, você é importante para mim, é um pouco de Avatar, assim, I see you, é um pouco daquilo ali, é toda aquela magia de dizer, olha, eu te vejo, eu te compreendo, eu gosto de você, a sua dor não é indiferente para mim e eu vou trabalhar para tentar resolver isso. Então, nem sempre a gente vai conseguir. Nós temos nossas dores, nós temos nossas dificuldades. O trato do advogado com os tribunais também mudou, a massificação, com a quantidade enorme de demandas, enfim. Então nós temos também nossas dificuldades que não importa. Às vezes não é só a técnica, não é só o cuidado, não é só o cumprimento de prazo que leva você a um resultado positivo. Mas até nisso, muitas vezes eu cobro aqui no escritório, olha, a gente despachou com todos os ministros. Eu falei, o cliente soube disso. Você disse para o cliente que nós já despachamos com todos os ministros da turma, porque o resultado pode não ser o melhor. Mas se o resultado não for o melhor e o cliente ficar com a percepção de que a gente não fez tudo aquilo que a gente podia, para ele a derrota é pior. Porque ele fica com a sensação de que se o advogado dele tivesse feito um pouquinho mais, talvez o resultado fosse diferente. Então, essa importância não só de fazer, mas de mostrar o que a gente está fazendo e de torcer para um resultado positivo. Obviamente que quanto melhor nós formos, maior esse índice de ganho, maior o índice de acerto. Mas nós não dominamos todas as decisões, há casos inclusive já perdidos e há casos em que dói na gente perder. Hoje o escritório não tem mais uma prática interna de direito penal, por exemplo, mas nós já fizemos casos criminais ou processos administrativos disciplinares que estão ali no rol dos processos que mais me consumiram energia, emoção, noites de sono, porque nós já tivemos clientes culpados que foram absolvidos e também já tivemos, infelizmente, clientes inocentes que foram condenados. E aquilo ali é uma dor que um advogado que não seja insensível, e eu não sou insensível, carrega comigo. Assim, eu não consegui resolver aquilo, mas pelo menos eu tenho a paz de que nesses casos eu fiz absolutamente tudo o que estava ao meu alcance. E essa paz que me permite dormir, seguir adiante, continuar com outros casos e continuar com a confiança das pessoas que vêm, que a gente trabalha de forma séria, que a gente se esforça e que a gente não é indiferente à dor do outro. Sim. Acho que essa expoente da IA, justamente com essa parte do direito, não nos deixa como operadores do direito, e justamente ter esse controle e operar, justamente prompts, máquinas, nos dá esse auxílio, e eu acho que essa visão que você traz é muito certeira. Você comentou sobre casos e não que tem algum específico, mas você lembra de algum assim que foi marcante, que foi
difícil para o escritório, para você, que te marcou? Cosmo, eu lembro de vários, assim. Infelizmente eu não posso, por questão de sigilo, detalhar os casos, nem falar das pessoas. Logo que eu me formei, eu li um livro que eu guardo com carinho. Eu trouxe muitos livros de casa aqui para o escritório, mas esse não, porque eu tenho medo de perder. Que chama A Advocacia Cá Entre Nós. Já procurei para comprar, não achei mais. E também não quer dizer que o livro seja excelente. Para mim foi excelente naquele momento da minha vida, né? E uma das coisas que o autor desse livro fala, e é realmente um livro de um advogado mais velho para advogados mais jovens, ele dizia assim: esqueça a alegria e as dores no mesmo tempo. Então assim, você ganhou uma causa hoje, beleza, comemora, no dia seguinte toca a vida, não fica carregando aquela alegria eternamente. Da mesma forma, você perdeu uma causa hoje, sofra, né? Assim, sofra aquela dor, nós somos humanos, mas também não fique carregando aquilo eternamente. Então assim, eu na minha vida profissional tive muitas vitórias e muitas derrotas, né? Como todos os advogados de muito tempo. Acredito que muito mais vitórias do que derrotas. E todas as derrotas também, nenhuma com uma dor, como eu disse, da sensação de que eu deixei de fazer algo que deveria ter feito. Mas eu não consigo também, como dizia o livro, simplesmente deixar para trás como se aquilo não tivesse acontecido. Então, há casos emblemáticos, eu trago isso comigo. Muitos são emblemáticos por variados motivos, né? Mas é curioso o quanto a advocacia até hoje mexe muito comigo. O quanto conseguir uma liminar ainda me, né, faz o coração bater mais rápido. Igual a primeira. Talvez igual a primeira. Assim, é muito gratificante isso, né? Como eu falei, nem todo mundo, eu já disse isso em outras ocasiões, nem todo mundo tem a felicidade de trabalhar com o que gosta. E eu até digo com as pessoas assim: você não precisa trabalhar com o que você gosta. Essa utopia, esse idealismo de dizer, eu só vou trabalhar com o que eu gosto, eu só vou fazer o que eu quero. Isso é muito moda hoje, né? Na geração de vocês. Assim, dizer, olha, a vida que eu quero é essa. Não tem problema de você escolher a vida que você quer ter, desde que você esteja disposto a pagar os preços da sua escolha. Eu acho que um ponto fundamental hoje, em que eu vejo muitas pessoas, é assim: eu quero isso, mas eu não quero as consequências disso, né? Então, eu quero tudo, na verdade. E a vida não oferece tudo, né? A vida é o tempo inteiro escolhas, e cada escolha tem uma renúncia, cada escolha tem consequências, muitas das quais a gente nem entende naquele momento ali em que a gente faz a escolha. Algumas a gente entende, nenhuma às vezes a gente quer, mas elas vêm. Então, o que as pessoas precisam, hoje eu tento enxergar nas pessoas e passar um pouco para os mais jovens, é exatamente essa questão de que, olha, a escolha é sua, né? A vida é sua, mas aceite também as consequências das suas opções. Não tente transferir para os outros, para o mundo, para o seu chefe, para os seus pais, para o governo, atenuar as consequências das suas escolhas. Faça. Cada escolha tem bônus e ônus. Um sacrifício. Tem um sacrifício, né? Então, assim, para mim, às vezes eu não compreendo isso no outro, porque para mim isso sempre foi muito tranquilo, né? Optar por trabalhar o dia inteiro me tira tempo com a família, né? E traz outras coisas. E assim tudo na vida, né? Fazer direito não deixou eu ser médico, que era meu sonho de adolescente. Quando eu pensava assim, uma profissão, embora não tivesse nenhuma definida, mas eu pensava, eu acho que eu quero ser cardiologista, né? Eu falei que não tinha nenhuma profissão, mas uma vez passou pela minha cabeça isso: eu quero ser cardiologista. Enfim, também não era nenhum sonho, era devaneio. Hoje eu diria um devaneio, um pensamento de adolescente que fazia, não tenho nenhuma profissão, então quem sabe essa, me lembrei agora, que eu cheguei a pensar isso. Mas escolher direito não fez isso, quer dizer, ser procurador do DF me impede de advogar contra o DF. Essa decisão, essa consequência nunca me doeu, nunca me doeu. Isso já está ali introjetado, faz parte do pacote, né? Casar implica outras renúncias, ter filhos implica outras renúncias. Então, eu acho que se há uma percepção que eu tenho hoje e que atrapalha um pouco muitos jovens, eu não gosto de generalizar, mas muitos jovens, é a problemática de se fazer opções e querer transferir as consequências delas para outras pessoas, né? E isso atrapalha muito mesmo. Então, sim.
Esse é um ponto. Eu acho que assim, esse desenvolvimento, ele tem essas habilidades que você comentou. Eu acredito que uma das dúvidas que se tem na advocacia como um todo é a conquista de clientes. E eu acredito que não há uma receita de bolo, não é a minha pergunta, meu objetivo, né? Pedir uma receita de bolo, mas o que você acha que construiu essa clientela e esse respeito ao escritório e a você também? Como que você pode estruturar um pouco isso? Cosme, como você disse, não tem receita, né? Assim, não tem um segredo. Todo mundo espera o segredo e o segredo não existe. O que eu acho que a gente pode construir hoje, eu falei de você ter conhecimento de inteligência artificial, eu te falei da experiência do cliente, contigo, advogado, com o escritório, e faltou uma outra perna aqui, que é aquilo que muitas vezes faz com que o cliente te procure e você mantenha o cliente. E é um resultado de uma série de qualidades que o advogado tem e que é um resultado não só de crenças, mas de práticas, que é a reputação que você constrói. Então, a sua reputação fala muito sobre você. Ela chega antes de você em qualquer lugar, né? Então, quando as pessoas falam seu nome, as pessoas precisam saber quem é você. As pessoas identificam de quem estão falando. Então, quando você tem uma vida que te permite ter uma reputação, uma imagem, isso fala muito de você, isso repercute em várias áreas da sua vida, repercute nas pessoas quererem caminhar contigo, né? Muitas dessas pessoas vão fazendo conexões que vão também se transformando em clientes, né? Vão se transformando em novas pessoas, vão se transformando em contratos, vão se transformando, enfim, nessas relações. Obviamente que isso não é automático e isso envolve também outras questões, especialmente hoje com a tecnologia. Hoje muita gente consegue cliente a partir das redes sociais, né? Então, impulsionando ali propaganda, impulsionando temas para que as pessoas possam se interessar por eles. E hoje é absolutamente comum, né, essa ocorrência. E talvez até isso tenha trazido talvez hoje mais clientes até do que essas outras práticas. Não sei se clientes que se fidelizam, clientes que realmente enxergam naquele escritório, naquele profissional, alguém que ele possa confiar para todas as demandas. Não sei em que profundidade, já que nós aqui no escritório não temos essa prática, mas esses clientes, mas sem dúvida isso também traz clientes, e eu não posso, como dinossauro que me denunciei, né, como dinossauro, negar essa realidade que existe hoje. Mas sem dúvida alguma eu continuo acreditando que a reputação e que você inspirar outras pessoas a estar contigo, a quererem estar contigo, faz com que você vai criando um clima e um grupo e um contexto em que os clientes surgem, né? E você tendo conteúdo, e quando eu falo conteúdo, não é conteúdo de mídia, é conteúdo de entrega, conteúdo pessoal, conteúdo mesmo, você tem o que vender, você se torna um produto de si mesmo, e isso faz muita diferença em qualquer mercado maduro, especialmente no mercado de grandes empresas, enfim, de grandes negócios. Sim. Você comentou sobre assim, reputação, pessoas e tempo. Hoje o escritório, hoje nós temos 4 unidades, somos mais de 50 advogados. Você e o Eduardo são sócios fundadores, junto com o conselho de sócios. Mas como é na prática ou como é o dia a dia de gerir um projeto nacional como esse? Cosme, ainda bem que nós temos pessoas muito boas que estão conosco nesse projeto. Ninguém faz nada sozinho, ninguém consegue avançar sozinho, né? Então o grande desafio nosso não é só gerir as pessoas, não é só selecionar e contratar, não é só observar as pessoas trabalhando, pontualmente corrigir o rumo, é manter as pessoas empolgadas, entusiasmadas com esse projeto, dispostas a dar mais tempo de si, sacrificar algumas coisas na vida delas em prol de um projeto, em prol de algo que estão vendo acontecer. Então, o que eu posso dizer é o seguinte,
ainda bem que nós temos sido bem-sucedidos nessa tarefa de unir pessoas boas, de procurar manter essas pessoas entusiasmadas com esse projeto, né? E valorizar as pessoas num projeto de entrega e recompensa, né? Sob variadas formas. Eu não estou falando aqui só de dinheiro, mas realmente de oferecer às pessoas aquilo que eu dizia lá atrás, de criar ambientes onde as pessoas possam ser felizes, transformar vidas, impactar a vida das outras pessoas, e não só dos nossos clientes, mas também de todo mundo que está dentro deste ambiente, como das pessoas que gravitam em torno de nós. E isso é muito importante. Há várias pessoas no Brasil inteiro que gravitam em torno do nosso escritório, com uma conexão maior ou menor conosco, mas que estão aí, que também demandam nossa atenção e que entregam muito para nós e que são também muito responsáveis pelo sucesso do escritório, pelo nosso crescimento, por estarmos, como você disse, nesses 4 locais e continuando crescendo, né? Enfim, eu acho que, resumindo, pessoas. Seria isso. Pessoas. A gente roda e cai novamente em pessoas. Eu continuo acreditando em pessoas e no trabalho. Sim. Na IA, crescimento, tudo se leva aos relacionamentos e às pessoas. Muito mais para encerrar agora, eu queria fazer algumas perguntas um pouco mais diretas. Talvez você não tenha a resposta, mas... Se eu não tiver, eu não dou. Exato. Mas seria, assim, de bate-pronto. Teria algum livro que você pode recomendar para quem está no direito, quem está na advocacia? Não. Já li vários, muitos me inspiraram, mas eu não guardo assim Eu tenho esse livro, Advocacia Cá Entre Nós, mas eu não indico porque ele foi especial para mim naquele momento da minha vida. É um livro que deve ter mais de 30 anos que foi editado, então eu não diria que é um livro que eu recomendo. Assim, eu gostaria muito de dizer assim, leia esse livro que vai mudar a sua vida, mas não. Eu leio vários, eu leio livros de variados assuntos. Eu adoro ler história, adoro ler livros de ficção também. Tenho lido muitos livros de gestão recentemente, livros de direito, naturalmente, filosofia não, mas não tem nenhum livro que eu gostaria de indicar para as pessoas, entende? Eu acho que leia muito, leia vários. Tenho tentado incentivar meu filho também a ler mais. Eu acho que a leitura, a facilidade da inteligência artificial, da informação fácil, ela é tentadora, ela é sedutora, mas ela acaba empobrecendo a gente ao longo do tempo, né? Hoje a gente tem muita informação e pouco entendimento, então a gente precisa procurar filtrar mais aquilo que está entrando na nossa mente para que a gente consiga ter mais entendimento e menos informação até, porque informação, primeiro, de baixa qualidade não interessa, informação de boa qualidade, mas em quantidade que nosso cérebro não consegue processar, também não interessa. Então é um momento em que, curiosamente, talvez pela primeira vez na história da humanidade, nós temos que nos fechar um pouco com a quantidade absurda de informações que a gente tem e especialmente num tempo em que a velocidade das transformações é muito grande. Perfeito. Tem algum hábito que você faz ou alguma rotina sua que você recomendaria a algum advogado, algum estudante de direito a começar a fazer? Trabalhar. Claro. Trabalhar muito. Trabalho. Eu não estou dizendo que as pessoas não têm que ter vida fora do trabalho. Não é isso. Cada um vai moldar a sua vida, o seu resultado, a sua entrega, de acordo com o que está disposto a oferecer. Mas eu não acredito em sucesso sem trabalho. Ele pode acontecer? Pode, mas ainda estamos falando do acaso, da absoluta sorte, né? E eu não encaro a sorte assim. Para mim, sorte é quando o preparo encontra oportunidade. Então, isso vem com trabalho, vem com estudo, vem com sacrifício, vem com suor. Então, o hábito que eu digo para vocês é trabalhem. Trabalhem, viva a sua vida, dê atenção à sua família, cuide do seu corpo, enfim, tenha momentos de lazer prazerosos, mas se você quer ter sucesso na sua vida profissional, trabalhe. Não estou dizendo que é carregar pedra, cada um tem uma forma de trabalhar, né? Cada um tem um trabalho, mas
trabalhe, né? Se esforce. Perfeito. Bem, acredito que você... Aliás, são duas coisas que eu digo pro meu filho. Ele tem 7 anos. Eu digo, meu filho, não seja mole, porque a vida é dura. E não seja preguiçoso, porque é só com trabalho que a gente vence. E às vezes eu pergunto para ele, filho, o que você não pode ser? Papai, mole e preguiçoso. Olha, eu ia encerrar pedindo para você dar um recado, mas eu acho que essas duas frases já são o seu recado. O recado tá dado. Eu queria agradecer pela conversa. Foi ótimo. Eu acho que a gente pôde conhecer um pouco mais, não só do advogado Wesley, mas do próprio Wesley e da própria história, de quem você é, o que te fez, e eu acho que isso com certeza traz um ensinamento para qualquer pessoa. Bom, obrigado. Para mim a experiência foi muito rica também.